Olá, gente. Nosso tema de hoje está relacionado a um artigo que está lá no meu site, abarcapsicólogo.com.br, com o seguinte título: A vida conjugal e a relação por espelho. A questão da relação por espelho na vida conjugal é muito interessante porque revela-se nesta relação por espelho as semelhanças que existem num casal. Um casal sobrevive e vive melhor pelas semelhanças e não pelas diferenças. Porém, entender essa relação por espelho é importante para que aquilo que possa somar a favor do casal não vire um problema para a vida toda, não vire uma situação de crise conjugal. Então, a relação por espelho é quando eu tenho demandas minhas mal resolvidas que eu transfiro para o meu parceiro, a minha parceira conjugal. E aí, esta relação por espelho, a gente vai encontrar na psicanálise de Lacan, que vai construir esse referencial a partir da linguagem, da comunicação do eu ao outro, também a partir também de pesquisas do Yves Delaterre, que tem um livro muito interessante que eu indico aqui, que é Moral e Ética, pela editora Artes Med, que ele vai trabalhar que a criança que está no estágio anômalo, antes dos 7 anos, a partir dos referenciais da teoria da psicologia de Piaget, ele vai falar que esse ser anômalo, que um dia se torna heterônomo e depois autônomo, que na vida adulta, ele espelha a figura dos pais. Então as crianças espelham mais do que criam relações. Então esta relação de espelho, ela tem uma diretividade já desde a nossa configuração na estrutura emocional. Em Freud, nós vamos identificar essa construção da relação de espelho através do triângulo amoroso, pai, mãe e filho. Um casal pode ter 10 filhos e aí em 10 filhos se constrói 10 relações de triângulo amoroso, onde a criança vai fazer essa conjugação de espelho na identificação com o masculino e com o feminino. E aqui eu trago uma cena para que você possa entender como que funciona na dinâmica do casal esta relação de espelho e como que isso pode virar um conflito. A cena que eu trago é o seguinte: o sujeito é um trabalhador que conserta geladeiras. Porém, hoje em dia, na tecnologia e na compra imediata, os equipamentos eletrônicos ficaram muito obsoletos quando eles estragam. Há uma troca muito rápida de equipamento eletrônico. Então, esse sujeito ele veio a ver a sua rentabilidade cair. A esposa dele fez um curso de cabeleireira e abriu um salão e começou a ganhar muito dinheiro porque ela começou a inovar. Ao ele perceber essa situação, ele ficava irritada com ela e querendo dizer que ela estava trabalhando numa coisa que iria expô-la para outros homens, outras pessoas, porque o salão dela também era unissex. E ele começou a ter problema na relação sexual, ele começou a não ter mais ereção sexual com ela, não ter mais desejo. Por quê? Porque ele se irritava com o sucesso econômico dela, mas essa irritação do sucesso econômico dela denunciava o fracasso econômico dele. Então aí uma relação de espelho, onde ele transferia o fracasso dele na negação do sucesso dela. Então no sucesso dela ele enxergava por espelho o seu próprio fracasso. E aí, depois que esse casal, que eu estou trazendo aqui um caso antigo de tratamento que eu realizei, depois que ele entendeu que ele precisava somar no sucesso dela, eles em comum acordo descobriram que poderiam fazer o trabalho juntos. Então ele montou o espaço dele de conserto de eletrônico paralelo à loja dela de cabeleireira. E aí ele começou a gerenciar também de alguma forma a parte de recepção, a parte de agendamento e também o controle financeiro. Então começou a partir disso a revitalizar a vida sexual. Então olha que interessante, quando ele quebra a relação de espelho, identifica onde ele está espelhando negativamente a partir do seu próprio fracasso, ele potencializa aquilo que nela até então era tido como um problema para ele e que passa a ser uma solução a partir do sucesso econômico dela. A dica então que eu dou para que você possa, na sua parceria conjugal, identificar quando você está numa relação de espelho para depreciar o outro e para negar aquilo que você não quer enxergar em você,
é quando o comportamento do seu parceiro, da sua parceira, faz com que você fique irritado, faz com que você fique nervoso, querendo atacar. Isso acontece muito entre filhos e mães, onde, por exemplo, a filha menina fala que nunca vai ser igual à mãe e daqui a pouco ela se irrita muito com a mãe, porque aquilo que ela se irrita com a mãe é o que parece muito com ela está copiando a mãe, negando a própria mãe. Assim também acontece na relação conjugal. Quando o homem ou a mulher, ou numa relação homossexual, quando os parceiros estão identificando que o outro está o irritando, é importante que você pare e identifique essa irritação. E veja do comportamento do outro o que tem a ver com o seu fracasso ou com as suas frustrações que você está transferindo no outro. Aí sim você pode solucionar esta relação de espelho de uma forma positiva, trazendo a seu favor. Porque é isso que a gente trabalha na psicanálise, né, gente? A gente não elimina o problema em si, nós não eliminamos nossos fracassos em si. A gente tem que conviver na relação com o outro para identificar nossos fracassos. E ao percebermos o fracasso pessoal, ou as dificuldades pessoais, ou as neuroses pessoais, é importante, ao perceber, a gente ficar feliz, porque daí nasce uma perspectiva de uma posição diferenciada, de uma escolha, de uma postura diferenciada, fazendo com que essa relação conjugal seja mais viável, seja mais duradoura e tenha mais felicidade, mais pontuação de gozo. Fica aqui então esta vida conjugal e a relação por espelho. É um artigo meu lá do meu site Abarca Psicólogo, muito visitado. Vocês já perceberam que os últimos vídeos meus eu tenho trabalhado muito a partir de artigos que são muito bem visitados no meu site. Se você quiser se aprofundar, vai lá. Aí no descritivo do YouTuber nós temos o link para você ir direto lá no artigo. Um abraço e boa percepção das suas relações de espelho na sua vida conjugal.